E o Elgue Você já está no ar em mais um programa especial e feito com todo amor e carinho para vocês. E o nosso programa de hoje, como sempre, pensando em vocês e cheio de informação, dei uma olhadinha. Eu fico zangada com as mulheres, viu? Porque a gente faz um monte de coisa, coloca botox, preenchimento, coloca fio de não sei o que lá, fio de PDO, fio não sei o que lá, que dói pra caramba, entendeu? Laser, e não quer fazer uma mamografia. Doutora, eu adorei. Muito menos, uma mamografia dói muito menos, e são anos de vida que a gente ganha, né? E na sequência, um bate-papo motivador, especial com o nosso medalhista olímpico, o Vicente Lenilson, que tem aí uma trajetória de sucesso e contou tudinho aqui no Elgue Você. A minha história, o início dela foi patrocinado por um coveiro. Eu era mecânico de moto, que eu te falei, e esse coveiro era meu cliente. Olha Quando eu comecei só. no atletismo, ele falou assim, cara, eu vou te ajudar nos seus sonhos. Continua. E eu nunca posso esquecer desse cara, Com senão toda eu nunca certeza. estaria aqui falando com Sim. você como medalhista olímpico. Tudo isso e muito mais aqui no Elgue Você, que já está no ar. E chegou esse dia especial que nós podemos falar de pessoas e acontecimentos aqui da nossa Cuiabá, do nosso Mato Grosso. Chegou a hora do nosso quadro todo especial, Você em Evidência. Iniciamos o nosso quadro ressaltando essa data mais que especial. No dia 5 de setembro comemora-se o Dia do Irmão. Quando se fala de irmão, podemos nos referir tanto ao filho dos nossos pais, ou seja, que tem grau de parentesco, como também aquela pessoa especial considerada um grande amigo e que você sente como se fosse um membro da sua família. Aos olhos de Deus, somos todos irmãos. E atenção a essa ótima notícia, a nossa vida está voltando ao normal e já tem agenda de shows, minha gente. No próximo dia 4/9, sábado, vai ter Musiva na Brasa com um super show da dupla Cleiton e Romário. Crescer, só agora foi que aprendi. Agora vai doer. E no dia 6/9, véspera de feriado, quem vai estar em Cuiabá é Jefferson Moraes. Quem não chora faz bico, super evento no Bar da Lagoa. E no dia 10/9 tem eles, Gian e Giovanni cantando seus maiores sucessos, show de mesas e open food de comida de boteco. Garanta já o seu lugar. Acabei de ler, num cantinho rabiscado no verso, ela disse... Chegou a hora de darmos os parabéns aos aniversariantes da semana e tem palminhas para o doutor Fábio Ferreira de Primavera do Leste, que é um talento só. Desejamos a você, Fábio, muita paz no seu coração, saúde e felicidade. E quem também está apagando as velhinhas nesta semana é ela, minha maninha Elimar de Figueiredo, uma pessoa
incrível de muita luz e desejamos a você muita paz, muita saúde, felicidade e que Deus ilumine sempre os seus caminhos. E fechando o nosso quadro, vamos desejar vida longa ao empresário Alan Furtado, que também faz aniversário nesta semana. Desejamos a você muita saúde, paz e felicidade, Alan. E estamos mais uma vez aqui na Vida Diagnóstico e Saúde, esse exemplo de lugar que preza a saúde, e a gente fica muito feliz de ver que Mato Grosso, Várzea Grande e Cuiabá tem um empreendimento desses. Estou ao lado de uma super profissional que faz parte daqui desse grupo, que é a doutora Hilda Mena Barreto, que é radiologista. Então eu quero te agradecer, doutora, por estar aqui com a gente, passando informação para mim e para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, muito obrigada. Doutora, essa é a sua especialidade, que é radiologia, e você tem um foco muito interessante e importante. Vai ser um bate-papo sensacional com a doutora Hilda aqui, porque o seu foco é em mamas, né, doutora? Nas patologias relacionadas a mamas. A mama, sim. Então, hoje em dia, a radiologia ela abrange uma série de áreas de interesse, né? Então, assim, geralmente, em alguns locais que a gente trabalha, a gente tem que ser um pouco mais generalista, né? Eu trabalho na área de tomografia, com tomografia do corpo todo, mas eu tenho uma paixão, que é uma subespecialidade, na área de diagnóstico por imagem das patologias mamárias, né? Então, assim, a minha paixão é a radiologia mamária. E essa área é muito interessante, assim, uma área que o foco principal é a detecção precoce do câncer de mama, né? Que é o que assombra muitas mulheres. Infelizmente, ainda os índices são muito alarmantes, né, doutora? Continua, aumentou. Como é que está a nossa realidade agora? Então, a gente estava até conversando aqui antes, né, de começar a gravação. Infelizmente, com o advento da pandemia, né, no ano passado, o pânico das pessoas, né, assim, o nosso volume de mamografias e de ressonâncias de mama, ultrassonografias de mama, é muito alto aqui na clínica. E ano passado ele quase que zerou. Doutora, sério? Sério. Vários meses, quase que zerou. As pessoas, elas só vinham procurar o hospital, o ambiente hospitalar, até eu não tiro a razão, né? Porque foi realmente um pânico, né? Elas só vinham procurar quando estavam com sintomas de Covid, entendeu? E as pessoas, às vezes, até que palpavam algum nódulo na mama, que tinham algum sintoma, que poderia ser uma patologia de mama e tal, elas se recolhiam em casa e deixavam. Então, o que aconteceu, infelizmente, com isso? Muitas pessoas... Eu tenho amigos oncologistas dessa área também que falaram isso. Até pessoas que já estavam já com o diagnóstico feito de câncer de mama, já em início de tratamento, postergaram o tratamento, deixaram de fazer seus tratamentos no tempo adequado por causa da pandemia. Então, principalmente no início do ano agora de 2021, o que a gente viu, nós nos deparamos com casos assim muito avançados de câncer de mama, infelizmente. Nossa, isso é muito triste. Lógico que a gente entende o medo, a insegurança, o desconhecido, que lógico que foi o que reteu essas pessoas em casa. Preocupada, inclusive, as pessoas que já tinham um diagnóstico, preocupado ainda de pegar a doença e agravar a sua situação. Porém, doutora, essa retomada está acontecendo? Está, graças a Deus. Esse ano, assim, eu acho que as pessoas também perceberam que utilizando todos os mecanismos que a gente tem de segurança, que é máscara, álcool gel nas mãos, evitar aglomerações em ambientes fechados, né, que eu acho que isso é o mais importante hoje em dia. Com essas medidas, né, e agora com as vacinas também, graças a Deus, eu acho que as pessoas estão vendo que podem sair para ir, sim, a um médico, a um ambiente hospitalar, fazer sua mamografia de prevenção, né? Então, a gente tem... Esse ano, realmente, a coisa está retomando, né? Isso é uma boa notícia. Aquele medo, aquele pânico
está se esvaindo aos poucos e as pessoas estão retomando a sua vida, inclusive o cuidado com a sua própria saúde, que ficou realmente embotado durante vários meses do ano passado. Fica o alerta aí para as pessoas realmente retomarem esses cuidados. A prevenção é muito importante, até mesmo porque, doutora, o diagnóstico prévio muda toda uma história. Muda toda o histórico da doença, né? A gente fala assim que lesõezinhas com menos de 1 centímetro, quanto menor, melhor, né, para diagnóstico. Mas com menos de 1 centímetro, se for uma histologia, um tipo histológico favorável, tem 96% de chance de cura, entendeu? Olha, que maravilha! Então, assim, é muito importante esse diagnóstico precoce. A gente sempre bate muito nessa tecla, né? E isso é assim, como que é feito, né? Agora a gente vai chegar mês que vem, né? Mês que vem não, porque a gente ainda está em agosto, né? Em outubro tem o Outubro Rosa, que a gente sempre faz essa campanha. Ano passado eu fiz um monte de lives por causa do... Porque não tem que ir lá no nosso programa, né? Falar mais sobre isso. Mas com certeza. Então, assim, Outubro Rosa a gente fica meio por conta, né? A gente se veste de rosa todo dia e a gente faz essa campanha. Até porque eu já fui paciente também oncológica, eu já tive câncer de mama. Doutora, já foi, recuperou, está aí linda, maravilhosa. Que exemplo! Pois é. Em 2017, eu estava com 51 anos, eu acho. Eu tive câncer de mama, eu fiz o meu diagnóstico na mamografia, no exame de mamografia, que é o exame... Você tinha uma rotina, doutora, de fazer o exame? Sabe por quê? Porque a minha mãe já tinha tido. Histórico na família. Tinha histórico na família. Então, todo ano eu fazia o meu exame. Eu tinha feito em 2016, sempre em março. Aí, em março de 2017, eu fiz o meu diagnóstico na mamografia. Coisa mais impressionante. Doutora, eu acredito que, lógico, está totalmente acostumada estar aí fazendo o procedimento com diagnósticos positivos, mas quando é com você, não tem, é diferente. Cai o chão, sabia? Cai o chão. Assim, eu não sei quem que estava me falando esses dias isso. Eu acho que foi o momento que eu tive mais medo na minha vida, foi o dia que eu olhei minha mamografia e eu vi, porque era um BIRAD 5, era típica lesão de malignidade, entendeu? Pela mamografia já. Pelo seu conhecimento, já sabia. Não, eu olhei, aí eu falei, não pode ser meu. Aí eu olhei o nome, eu falei, eu devo ter aberto o exame. É uma ligação no começo, né? Não, era o meu lá. Aí eu falei, meu Deus, não acredito. Aí, assim, é um pânico, é uma coisa assim, você fica lívida, você, sabe, é uma sensação assim horrível. E até você fazer a biópsia, né, que foi tudo na mesma semana, eu consegui fazer tudo, a biópsia, até o resultado da biópsia, eu consegui fazer muito rápido. E como a gente consegue fazer em 2 semanas, a gente consegue já o diagnóstico com a biópsia, sim, entendeu? E é importante até se falar isso aí, porque às vezes a pessoa tenta vencer essa etapa da aceitação e ela acaba prorrogando ainda o início do tratamento, né, doutora? Nossa, no dia seguinte, eu fiz um exame, no mesmo dia eu já liguei para o médico, né, que eu escolhi, que eu amo de paixão. Vou falar, não vou citar nomes, mas eu adoro o meu médico. Você sabe quem você é, te adoro. Então, aí ele já me tranquilizou pelo telefone. No dia seguinte, eu fui na consulta com ele. No outro dia, eu já fiz a biópsia. E, assim, uns 2 ou 3 dias depois, já saiu o resultado da biópsia. E confirmando que era um carcinoma in situ, no meu caso. Que é um bonzinho, vamos dizer assim. É um bom. Maravilha. Nem todo mundo, o carcinoma, quando ele não é dos mais agressivos, né, doutora? Exatamente. Eu não precisei fazer nem quimioterapia, só radioterapia eu precisei. Aí eu fiz a cirurgia, no tempo cirúrgico, no próprio tempo cirúrgico, ele fez a quadrantectomia, né, que tirou todo o local onde estava a lesão, e já fez a plástica, no mesmo tempo cirúrgico, das 2 mamas, olha. Que maravilha! Tipo, é uma prevenção, né? Não, assim, ele fez para simetrizar, porque senão eu ia ficar com uma mama menor que a outra e tal. Então, a abordagem, na hora, você não se importa com isso, tá? A saúde estar viva e saudável, né? Vou ser bem sincera. Quando eu fui lá, ele falou assim, a gente já faz aqui, tira a quadrantectomia e já vamos simetrizar. Chama simetrização. E aí eu falei, não tem problema isso. Você não quer saber disso, né? Você quer se curar, tirar aquilo ali que não te pertence, né? Mas só que sabia que foi tão importante isso, sabia? Porque depois da cirurgia,
Aí você fica com a mama bonita, assim, sabe? Pequenininha. Isso é muito importante. Foi muito importante Autoestima. psicologicamente para mim, sabia? Eu não estava dando importância, mas meu médico, acho que ele sabia. Ele falou, haha, quero ver. Na Experiência, né, doutora? Aí, na hora que eu operei, que eu estava lá toda bonitinha, toda com as mamas, toda... É tipo um plus, né? Algo que te motiva, você fica bem. Exatamente. Além de eu tirar aquilo que, né, que estava ruim, ainda fiquei com a mama bonita. Foi muito legal esse efeito psicológico, que a princípio a gente nem está ligando muito, né? Você vê o quanto é importante o psicológico, as pessoas assim terem um acompanhamento também. É lógico que nem sempre dá para fazer isso num primeiro tempo cirúrgico. Às vezes, na primeira cirurgia tem que ser um pouco mais radical e tal. Mas eu acho que depois que você faz o tratamento e tal, se você tiver a possibilidade depois de fazer cirurgias reparadoras, eu acho que isso é muito importante para a gente, né? Eu acho assim, isso me engrandeceu muito como profissional, porque eu já estava nessa área, essa área já era a minha área. Então, assim, eu acho que eu acredito que nada é por acaso, né? Assim, isso veio para mim, para eu ser mais humana, para eu ser mais compreensiva com os pacientes, sabe? Entender o que elas estão passando, né, doutora? Entender, para eu talvez me empenhar mais em fazer os diagnósticos, entendeu? Em me apaixonar mais por essa área, não sei. Foi uma transformação muito positiva. Foi uma... Eu acho que tudo da vida a gente tem que tirar essas lições, né? Eu tirei muitas lições disso tudo que eu passei, né? Eu sei como que é uma radioterapia, né? Então, assim, a químio, graças a Deus, não passou, com certeza. não quero saber. Assim, eu acho que o maior medo da paciente é a químio, né? Porque a gente ouve falar tanta coisa. Mas apesar de que está, assim, em uma melhora de evolução dos efeitos colaterais cada vez menos, que é animador, né? Para quem está nos assistindo ficar sabendo. Eu tenho um monte de pacientes jovens, até porque cada vez a gente vê em pessoas mais jovens, né? Tem pacientes de 27, 28 anos, 30 e poucos anos. Estamos sujeitas, né? Então a gente tem que realmente se cuidar. Eu quero continuar esse bate-papo, doutora, tá muito interessante, mas eu vou dar aquela paradinha bem rapidinho, mas já voltamos com mais doutora Hilda Mena Barreto. Estamos de volta aqui na Vida, Diagnóstico e Saúde com essa super profissional que agora, olha, teve uma transformação. Foi um presente de Deus, porque você está aqui e, além de tudo, com muito mais conhecimento para ajudar muitas mulheres que estão aí, né, te assistindo e vendo que você tem que se cuidar, você tem que ter essa atenção com você, não ter medo de diagnóstico. Hoje, quanto antes você tem esse conhecimento, mais chances você tem, né, doutora? Com certeza. E se a gente se depara com um diagnóstico desse, né, a gente tem que correr atrás do diagnóstico, a gente tem que fazer o nosso exame de rastreamento, né? Que, assim, para a grande maioria das mulheres, o rastreamento mamográfico, né, quer dizer, o que significa rastreamento? Significa a pessoa, mesmo assintomática, ir fazer um exame como um check-up, entendeu? Para, se tiver alguma patologia, ser detectada precocemente. Existe essa preconização do exame de rastreamento mamográfico uma vez por ano para todos os pacientes acima de 40 anos. É a mamografia? É a mamografia. A princípio é a mamografia, tá? É o primeiro exame, é o rastreamento, vamos dizer assim. É como se ele fizesse uma triagem, né? Através do resultado daquela mamografia, a gente fala assim, essa paciente aqui está ok, só mamografia. São os pacientes que têm mamas mais gordurosas, mais adiposas. Aí tem as pacientes que têm as mamas mais densas, que têm grande quantidade de glândula mamária. Essas, vale a pena você fazer não só a mamografia, mas também uma ultrassonografia mamária. Dá mais uma vasculhada. Porque a mamografia, a sensibilidade do método de mamografia, ela cai um pouco nas pacientes com mamas mais densas. Então, nessas pacientes, vale a pena acrescentar uma ultrassonografia mamária. E algumas pacientes que têm, por exemplo, muitas calcificações na mama, têm cirurgias prévias na mama, tem muitos cílios. Cirurgias prévias, silicone conta? Silicone, mamoplastia redutora. Tem uma grande maioria das mulheres que tem agora silicone.
Se tem cirurgias prévias, ou de natureza estética, ou de natureza, às vezes, retirada de nódulos, alguma outra coisa. Que acontece também na vida de muitas mulheres. Sim, com certeza. Aí as pessoas podem ter cicatrizes, podem ter alterações que podem obscurecer algumas lesões, tá? Então, essas aí, às vezes, vale a pena fazer também uma ressonância magnética das mamas. Qual que é a vantagem? Cada exame, eu acho que o legal da radiologia mamária, assim, né? Eu até me empolgo assim quando eu falo, porque assim, o legal não é que você tem vários exames. Então você tem a mamografia, você tem a mamografia 4D, que é a mamografia com tomossíntese, que é como se fosse uma tomo da mama. Você tem a ultrassonografia mamária, com Doppler ou sem Doppler, que estuda a vascularização também na própria ultrassonografia, e você tem a ressonância magnética das mamas. Cada exame, por exemplo, a ultrassonografia, ela enxerga melhor em mamas mais densas e a mamografia em mamas mais adiposas. Então, um exame ele não substitui o outro, ele complementa o outro. Todos esses métodos que eu estou te falando são métodos que se complementam. Isso é que é o barato da radiologia mamária, entendeu? E a ressonância é o exame mais sofisticado, vamos dizer assim, mas hoje em dia ele está se tornando até mais acessível. E ele é um exame que ele tem um grande ponto que acrescenta aos demais. Você injeta um contraste, que é o contraste paramagnético endovenoso. Esse contraste, de uma maneira geral, ele vai ter tropismo, vamos dizer assim, ele vai ter, pelas lesões mais, quanto mais avançadas, quanto mais vascularizada é uma lesão, maior possibilidade é ela de ser maligna e mais o contraste vai se fixar nela. Então, o diagnóstico fica mais preciso. Mais preciso. E, às vezes, a gente vê, por exemplo, numa mamografia ou numa ultrassonografia, uma lesão só, quando vai fazer a ressonância, às vezes tem mais de uma. Então, assim, a ressonância ele é tão bom assim, para você firmar o diagnóstico, para você ter certeza do diagnóstico antes até da biópsia, e também para fazer o que a gente chama de estadiamento local, ver se é uma lesão única ou se é uma lesão maior do que a princípio parecia. Às vezes, na mamografia ou no ultrassom, você vê a pontinha do iceberg só. Às vezes, aquela lesão é até maior. Sabe qual que era o tamanho da minha lesão? Qual, doutora? 6 centímetros. Era uma lesão grande. Na hora, o impacto foi grande. Só que, assim, o bom é que ela era o que a gente chama de intraductal. Porque tem os ductozinhos, sabe? Por onde sai o leite. São os ductos galactóforos. Quando a lesão é in situ ou intraductal, ela não ultrapassa a membranazinha basal do ducto. Quer dizer, ela não invade o estroma, os linfáticos, a vascularização da mama. Então, é um carcinoma in situ ou intraductal. O meu, ele tinha 6 centímetros, mas só intraductal. Então, era um bom prognóstico, graças a Deus. Tirou aqueles 6 centímetros. Meu médico ainda falou assim, você é muito sortuda. Além de você ter uma lesão intraductal, ele era na mama sua que era maior. Porque sempre a gente tem uma mama maior que o meu foi na mama maior. Essa sua energia positiva, doutora. Então, só dele tirar, já ficou quase que simétrica. Doutora, você tinha feito o seu exame anual. Isso te surpreendeu, porque você chegou o momento de fazer o do outro ano e foi o diagnóstico. Você não tinha pulado nenhum. Do ano anterior estava zerado. Foi exatamente, eu fazia sempre em março. De março do ano de 2016, nada. De março de 2017, uma lesão intraductal de 6 centímetros. Como a gente tem que ter essa atenção todo ano. E, doutora, a partir de que idade tem que fazer todo ano? Deixa eu te falar. Eu comecei a fazer, porque quando a minha mãe teve, eu tinha 36 anos. Então, eu comecei com 36 anos. Quando a pessoa tem familiar, né, a história familiar positiva, que é a história familiar positiva não é prima de segundo grau, nada disso. A história familiar positiva é principalmente parente de primeiro grau, que é mãe, irmã ou filha, tá? Se você tem uma prima, você não tem a predisposição maior do que o resto da população. Quem tem uma tendência maior de ter câncer do que a população em geral é quem tem mãe, irmã ou filha, é parente de primeiro grau, tá? Atenção redobrada. Aí tem umas combinações, tipo assim,
se você tem uma tia materna com uma tia paterna, aí já começa as dos chances. dois lados. Mas aí são várias combinações que isso o oncologista pode explicar melhor. Mas, a princípio, seria um parente de primeiro grau. Mas isso é uma questão de uma atenção a mais, porque a atenção você tem que ter normal, né, doutora? Exatamente. Tem a maioria... Infelizmente, gente, eu vou falar uma coisa que muitas pacientes falam, mas se depara com o diagnóstico, mas eu não tenho ninguém na família. A maioria não tem ninguém na família. A maioria das pacientes... Isso é importante ser falado. Não tem ninguém na família, a grande maioria, tá? Não é porque... Acontece ali na primeira vez. Ela é a primeira da família, infelizmente. Tem muitos assim, né? Então, assim, quando você tem um parente de primeiro grau, aí você começa um pouquinho antes do seu rastreamento. Começa nos 35 anos, o ideal, né? Uma vez por ano. Uma vez por ano. E aqui no Brasil é uma vez por ano, nos Estados Unidos, em vários países da Europa. Tem alguns países da Europa que preconizam 1 a cada 2 anos. Isso é controverso. Varia, né? A minha Pela sua experiência pessoal é uma vez por ano. E, ó, Se tivesse esperado mais um, eu vou até te falar uma coisa. Porque aí começa a ficar, toma muita radiação, acaba que a radiação prejudica e tal. Já está mais do que comprovado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, não sou eu que estou inventando. Eu não invento nada, eu faço tudo medicina baseada em evidências, né? Baseada no meu colégio, que é o Colégio Brasileiro de Radiologia, que se baseia muito no ACR, que é o American College of Radiology, né? Que é de onde sai aquele BIRADS, sabe? Aquela categorização que a gente faz, que é o BIRADS. Na verdade, é um léxico e tal. Isso daí é baseado no Colégio Americano de Radiologia, né? E é medicina baseada em evidências, né? Baseada no que a evidência da maioria da população, o estudo da doença na população, né? doutora, há quanto tempo você já está recuperada? Eu fui em 2017, né? Início de 2017, então 2018, 2019, 2020, 4 anos. Hoje é atenção normal? Faz algum procedimento? Normal. Meu médico já falou que eu posso passar... Isso que eu ia te falar. Ele falou que eu já posso passar a mamografia para uma vez por ano, mas eu faço de 6 em 6 meses ainda. Olha, eu super te entendo, super te entendo. Eu ainda tenho medo, ainda não consegui passar a mamografia para uma vez por ano. Agora eu já poderia, mas eu gosto de fazer de 6 em 6 meses. Lógico, né? É ali seu dia a dia também fica mais fácil. E assim, já está comprovado isso que eu estava falando, que essa radiação que a gente toma na mamografia não é prejudicial nem para a própria mama e nem para a tireoide, tá? Que maravilha. Doutora... Palavras do Colégio Brasileiro de Radiologia. Viu, gente? Olha, isso aqui é muito importante. Doutora, tem algum tipo de preparação que as mulheres têm que ter para fazer esse exame? É algo simples, só o pedido mesmo? Como é que funciona? Pois é, o ideal é que a gente faça num período assim pós-menstrual. Todo mundo sabe, né? Todas as mulheres sabem que no período pré-menstrual as mamas ficam mais inchadas e às vezes mais dolorosas, né? Então o ideal é que deixe passar a menstruação quando a mama estiver um pouco mais flácida e menos dolorosa e fazer o seu exame, é melhor, né? Mas esse mito de que muita dor não procede, né, doutora? Aí, uma coisa também que não é para passar, sabe aquele desodorante que tem um talquinho que vira um pozinho? Sim. Esse daí também não pode passar, porque esse pozinho aparece. O exame de mamografia ele é muito sensível. Muito sensível, muito fino, até cabelinho assim aparece. Então, o cabelo tem que, na hora, a própria técnica coloca para trás e aquele pozinho não pode ter. Então, usa mais um cremezinho, alguma outra coisa, para não ficar o pozinho aparecendo na imagem. E, assim, antes doía mais nos aparelhos convencionais. Hoje em dia, a grande maioria dos aparelhos são digitais, a necessidade de compressão diminuiu, e com a experiência da técnica, né, do profissional, das nossas meninas que são minhas amigas, né, todas que eu trabalho são minhas amigas, e com a experiência delas, elas conseguem fazer um posicionamento legal, vai levando na conversa, a mama fica comprimida assim por questões de segundos, frações de segundo, é uma coisa muito suportável. Eu costumo falar que é melhor até do que tirar a sobrancelha. Eu te entendo e muitas vão entender o que você está falando, doutora. Cara, eu fico zangada com as mulheres, viu? Porque a gente faz um monte de coisa, coloca botox, preenchimento, coloca fio de não sei o que lá, fio de PDO, fio não sei o que lá, que dói pra caramba, entendeu? Laser, e não quer fazer uma mamografia. Doutora, eu adorei. Menos. Uma mamografia dói muito menos. E são anos de vida que a gente ganha, né?
Doutora, olha, eu só tenho que te agradecer. Que bate-papo sensacional. Muito obrigada por passar todas essas informações e ainda compartilhar com a gente a sua experiência, a sua história. Eu adorei te conhecer. Obrigada mesmo. Obrigada, muito obrigada. É um prazer, né, a gente compartilhar. Eu sempre falo assim, né, quando eu tive isso, a gente reavalia um monte de coisa, né? E uma coisa que eu falo assim, isso daí é para eu propagar. Isso aconteceu comigo para eu propagar, né? Para eu, quem sabe, conseguir salvar, né? Já está salvando, eu tenho certeza. Pessoas. Essa é a minha missão. Eu acho que foi a minha missão. E vamos lá no programa, no Outubro Rosa, falar da campanha? Com certeza. Me convida que eu vou. Já está convidada, doutora. Muito obrigada, foi um prazer te conhecer e até a próxima. Até a próxima, muito obrigada. E o Elgue Você continua, nós só estamos começando. Vamos diretamente para o estúdio em mais uma entrevista sensacional depois do intervalo. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo especial, pra cima, cheio de energia. Estamos recebendo hoje Vicente Lenilson, que é medalhista olímpico. Isso. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. Obrigado, El. Primeiramente, parabenizar pelo seu programa. Ah, obrigada. Eu sempre assisto. Obrigada. E um dia, eu conversando com minha esposa, eu falei, um dia nós vamos falar do nosso projeto lá na Elga. E aqui estou. Olha só, você vê, a gente emana para o universo, né? E Sim. com certeza ele volta. Mas eu quero que você saiba que a honra é nossa. Receber um medalhista olímpico aqui, eu sei que é algo assim que, além de representar para o nosso pessoal, né? Porque é a soma de muita vontade, sim, determinação, é um exemplo maravilhoso para todos. Perfeito. Então, a gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Vicente, e aí, vamos contar essa história. Vamos como lá. É que foi? Como é que o esporte entrou na sua vida e que te levou até a uma Olimpíada? Legal, Elga. Primeiramente, mais uma vez, obrigado. Aos 17 anos, eu tinha uma profissão de mecânico de moto, onde eu fui fazer uma entrega de uma das motos e acabei caindo com a moto, tive que voltar para a oficina para refazer o serviço. Olha que história legal. E nesse retorno para a oficina, o meu patrão ficou muito chateado e me dispensou. Ok, sendo assim, eu, numa tarde aí, muito sem o que fazer, fui até uma pista de atletismo, ver uns garotos treinando, e ali eu conheci o atletismo, onde me levou para 3 Olimpíadas, Olha 2 medalhas olímpicas, só. 72 convocações para a seleção brasileira e, acima de tudo, me tornei um homem melhor, um ser humano melhor, e hoje sou um pai melhor e um esposo melhor também. Ainda tem a sua esposa, sim, também, que é atleta, com muita história para contar, né? Logo, logo ela vai estar aqui com a gente também. Perfeito. Vicente, que história sensacional. Você vê, assim, que de algo negativo, sim, tipo, abriu um caminho totalmente diferente em sua vida. Elga, eu sempre inicio com esse algo negativo, porque através dessa demissão eu conheci uma modalidade que mudou a minha vida e me levou para o topo do mundo no atletismo, no esporte brasileiro, na modalidade do atletismo. E assim fui trilhando o meu caminho e aqui estou conversando com você como medalhista olímpico. Em Vicente, o atletismo, quando você viu o treino, algo tocou seu coração? Teve alguma coisa diferente? Você falou, nossa, eu quero fazer isso? Ou eu posso, eu dou conta? Foi algo... Porque, olha, tem que ter uma vontade ali, porque não é algo muito fácil e não é qualquer pessoa também que sim, consegue executar, né? Perfeito. Foi algo parecido. Como eu falei, eu fui assistir o treino de umas crianças treinando lá, de uns jovens, e eu soube que tinha um garoto que estava ali naquele meio fazendo uma corrida de 200 metros, que ele já tinha sido campeão brasileiro. E daí eu pensei, cara, deve ser filho de rico, ou apadrinhado, não sei. E o meu colega falou assim, Vicente, mora no mesmo bairro que a gente. Olha só. Na mesma hora eu falei para mim mesmo, se ele pode, eu também posso. Eu também posso. Então desci ali, entrei na pista, bati nas costas do treinador dele e falei assim, como é que eu faço para ser igual a ele? Aí o cara falou assim, vamos treinar. Fizemos alguns testes, ele já viu que eu tinha... Já tinha aptidão.
Eu nunca tive um biotipo de velocista, porque eu corria 100 metros e a tradição do velocista são caras altos e fortes. É biotipo diferente. Exatamente. Ele falou assim, Vicente, vamos fazer alguns testes aqui. Quando fizemos alguns testes de velocidade, ele falou assim, você pode ser um grande atleta. E ali entrei e fiquei. Quantos anos você estava, Vicente? Eu tinha 17 anos. Novinho demais, né? Na Novinho. época ideal, mas eu acredito que para atleta nem era tanto. Era isso que você ia me falar, né? Isso que eu ia falar. Normalmente os atletas, eu incentivo os meus atletas a começar o quanto antes. 10 anos, 11 anos, porque daí você vai competir nas modalidades de jogos escolares, categorias sub-16, e assim você vai pegando o ritmo. Eu, quando eu comecei já com 17, eu só fui competir com 18. Então eu já era adulto, então eu já competia com os atletas que eu só via na televisão, entendeu? Então a orientação é que comece o quanto antes. Sim, o esporte também, como já comentei várias vezes aqui, é um instrumento de transformação. Sim. Então, quanto antes fazer parte da vida da pessoa é sempre positivo, né, Vicente? Você Perfeito. Que pode nos dizer isso com Perfeito. propriedade. Eu vou dar um exemplo do esporte na minha vida, em termos de pai e filhos. Dificilmente meus filhos têm um problema de saúde. Dificilmente meus filhos têm qualquer gripe. Eu acho que o esporte... Com toda certeza, isso, com né? toda certeza. Então são os garotos fortes, e isso eu gosto de falar também para que os pais possam falar assim, eu preciso levar meus filhos para fazer esporte. O esporte tem o poder de mudar o mundo. Com toda certeza, sim. Eu assino embaixo mesmo. Eu também, quando eu era mais nova, sempre o esporte fez parte da minha vida e isso contribuiu demais para, assim, plantar, a gente ter contato com aquele sentimento de vencer, sim. Sabe? Então essa energia é fantástica, a gente precisa ter contato com ela, quanto mais cedo, melhor. Mas eu quero que você conta qual foi o primeiro campeonato que você participou, assim, de expressão, como é que foi isso para você? Que bacana. Eu sempre tive um ídolo no atletismo chamado Robson Caetano. Olha! Fez Robson, muito sucesso! A minha primeira competição, adulto, o Robson estava no lado. Foi um Troféu Brasil de atletismo. Eu confesso que eu não sabia se eu corria, se eu pedia autógrafo, se eu tirava uma selfie, na época não tinha selfie. Não era tirava assim, né? Celular. Então, foi algo bem marcante. Foi o meu primeiro campeonato brasileiro adulto, já competindo com meus ídolos. E logo depois veio as convocações para seleções brasileiras, depois veio a minha primeira Olimpíada, que foi na Olimpíada de Sydney em 2000. Sydney, 2000, já faz aí olha 21 anos, né, que eu fui medalha de prata nessa Olimpíada. Você foi medalha de prata em Sydney? Sim. Olha só que maravilha. Sim. Com a convocação, você falou, meu senhor, eu vou para Sydney, competir uma Olimpíada. Na verdade, quando saiu quando eu consegui o meu índice olímpico, foi numa cidade na Colômbia que eu fui competir e eu não estava esperando a vaga olímpica. Então, isso é muito do esporte. Às vezes você entra muito concentrado, muito focado e o resultado não sai. Eu lembro que nesse dia lá na Colômbia, eu entrei para me divertir na prova, nos 100 metros. Você estava assim, lógico, desprendido, leve. Corri os 100 metros sem cobrança, sem preocupação. E acabou que saiu o índice olímpico. Como é que funciona o índice olímpico? O atleta, para ir na Olimpíada, ele tem que ter uma marca X. Exemplo, abaixo dos 10 segundos e 20 centésimos. Era o índice de 2000. Eu corri 10 segundos e 16 centésimos. Então, eu já estava com o passaporte... Carimbado para Sydney. Aí, quando a ficha caiu, eu falei, cara, com apenas 21 anos e na primeira Olimpíada foi... 21 anos foi a sua primeira Olimpíada, foi fantástico. Em 2000, Sydney, e já trouxe medalha. Exatamente. Já trouxe uma medalha de prata, quase bateu na porta ali do ouro, né? Essa história de Sydney, ela é muito bacana. Primeiro com a narração do Galvão, que ele fala num livro que foi onde ele narra a nossa prova da Olimpíada, o 4x100, que foi uma narração muito expressiva. Ele fala que foi uma das 3 melhores narrações que o Galvão já... Aí já quero esse registro. Já narrou, e depois nós podemos passar. E também essa medalha, ela poderia ter sido medalha de ouro. Vou te contar por quê. Nós fomos prata. Só que 7 anos após, ou seja, em 2007, um dos americanos que ganhou a prova, ele confessou que ele tinha usado... O doping, caiu no doping. Na Olimpíada. Não, ele só confessou. Ele só confessou, mas aí não refletiu no resultado. Exatamente. O Comitê Olímpico Brasileiro que deveria ir atrás para restaurar esse problema,
Não aconteceu, então na minha casa eu mandei fazer uma réplica da medalha de Sydney, porém de ouro. Olha, então eu tenho que a original de Porque prata. no final de tudo foi de ouro, então. Exatamente. Eu tenho a original de prata, eu tenho uma réplica de ouro e eu tenho a de bronze, que é da Olimpíada de 2008, que daqui a pouquinho a gente chega lá. Sim, foi uma injeção de ânimo, né, na certeza. sua vida, na sua vida de atleta. Sim. E daí, o que mudou para você depois dessa Olimpíada? Quando você é apresentado, ó, o Vicente Lenilson, um atleta dos 100 metros, e ela tem um peso. Sim. Quando você fala, ó, Vicente Lenilson, medalhista olímpico, ela tem um peso, sabe por quê? O índice de atletas que tem uma medalha olímpica no mundo é baixíssimo. Sim. Né? Eu não estou falando que é impossível ter, mas é muito difícil ter uma medalha olímpica. Não, claro, e com às vezes eu brinco com o Jefferson, com meu amigo, cara, ter uma medalha olímpica é difícil, ter duas é mais difícil ainda. Lógico, porque ainda tem toda a questão psicológica depois que você tem Sim. que lidar. Sim, porque são 4 anos você Se vivendo preparando. 24 horas para aquilo. Porque o É uma atleta do alto doação rendimento... total, né, Vicente? Perfeito a sua colocação. O atleta do alto rendimento, o treino e o descanso, ele é uma continuidade do treino. Então eu não posso treinar e eu não posso descansar. Então você acaba tendo 10 horas do seu dia para aquilo. 8 horas do seu dia para o sono à noite. O que é que sobra aí? 4 horinhas aí para você. E olha lá, né? Para você ter uma convivência social com alguém da família. Exatamente. No mais, e foram 3 praticamente integral. Olimpíadas seguidas, né? Então somos aí 4, 8, 12 anos. 12 anos, então isso. foi de 2000 a 2000, 2012. isso. Você participando 2000, e essa 2004, 2008. 2000, 2004, 2008. Isso. Foram... E hoje se você, qualquer pessoa que me chamar para correr, eu viro inimigo dela. Olha, eu quero que você me conta por que disso. Mas espera aí, vou aproveitar o gancho. Vamos dar aquela paradinha, mas é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje recebendo o Vicente Lenilson, que está aqui contando toda a sua história, dividindo essa trajetória Sim. de muita determinação, de um exemplo, né, de dedicação integral mesmo da vida. Sim. Isso é muito difícil executar, né, Vicente? Com e certeza. você parou no bloco anterior aí, fazendo uma colocação que eu fiquei curiosíssima. E eu tenho certeza que o telespectador também. Perfeito. Por quê? Ninguém pode te chamar para correr? Não, não pode. Primeiro, se for meu amigo em redes sociais, eu já bloqueio, eu cancelo. Porque foram 16 anos extremamente intensos, onde eu vivia o esporte, o atletismo, durante 10 horas, né? Entre treino, descanso e treino. Sim. Depois vem faculdade. Depois vem o sono de no mínimo 8 horas, ou Você seja, fazia não me sobrava, faculdade ainda. não me sobrava aí 1 horinha do dia para poder fazer algo. Então, foram muitos anos focado nisso, então depois que eu parei, eu realmente parei. Não faço... Chegou ao seu limite. Realmente uma jornada. Sim. Que você falou, nossa, o meu propósito é esse agora. Sim. E você dedicou 100%. É muito difícil o ser humano atingir esse nível de dedicação. Mas eu tinha que ser assim. Sabe por quê? É um detalhe. Nós estamos conversando aqui, você visivelmente você vê que eu sou um atleta baixo, pequeno. E eu tinha que treinar mais do que os atletas altos. Eu tinha que descansar mais, porque senão eu não tinha o mesmo nível que eles. Então, de repente, eles tinham umas folguinhas por ser maiores, e eu tinha que me sacrificar um pouco mais por ser um atleta mais baixo, menor. Mas tudo valeu a pena e eu faria a mesma coisa, tudo Vicente, você iniciou com 17 anos, que você já nos contou aqui. Dessa determinação, esse querer, sempre foi algo presente na sua vida? Você já tinha isso ou se desenvolveu depois do atletismo na sua vida? Sempre teve, né? Você era diferente quando criança, competitivo? Eu sempre fui muito guerreiro, assim, não gostava nessas brincadeiras de rouba-bandeira, essas coisas assim, eu não gostava de perder, de chegar para trás. E eu fui criado, meus pais, com muito orgulho, vieram da roça, onde passava pra gente que a vida não é fácil, que você tinha que correr atrás dos seus sonhos, seja em qual modalidade, qual profissão.
Então isso veio muito das minhas origens de pai e mãe. Que maravilha! Isso aí é um exemplo fantástico que a gente gosta de passar para as pessoas, né? E contaminar as pessoas Sim. com esse sentimento. Sim. Que a vida realmente é um aprendizado, uma lição. Você tem que batalhar mesmo para o seu crescimento, para a sua evolução. E é perfeito, adorei. Obrigado. Quero ir para 2004, 2004, a próxima Olimpíada. A minha segunda Olimpíada, e ela não foi tão bom, por um lado, Sim. e muito bom por outro. De Sydney, onde foi as Olimpíadas de 2004? Eu não Foi me em recordo. Atenas, na Grécia. Atenas. Onde nasceu o atletismo, né? Sim. O porquê não foi tão bom? O nosso revezamento, a prova de revezamento 4 por 100, onde a gente foi medalha em Sydney, ficamos em 7º lugar. Então não foi muito bem aquilo que a gente queria. Porém, Sim. na minha prova individual, que é a prova dos 100 metros, o Robson Caetano foi o único atleta no Brasil a ir numa final olímpica, nos 100 metros. E o Vicente foi até uma semifinal. Ou seja, o Robson era meu ídolo, sempre foi, e eu queria ser igual, e na Olimpíada ele foi uma final, e o Vicente foi até uma semi. E nunca houve um outro atleta que chegasse até esse nível na prova individual. Então foi muito bom para mim. A prova de 100 metros, ela é uma das mais importantes, Sim. se não é a mais importante. São os 9. maiores estão lá. Sim, são os atletas mais rápidos do mundo estão lá. E a prova mais cobiçada dos Jogos Olímpicos, né? Sim, a final, então, dos 100 metros é uma O coisa... mundo para ver aquela Essa última prova. Olimpíada foi sensacional. Foi. O final, eu olhei, olha, arrepiei. É algo realmente especial. As pessoas ficam ali esperando esse momento para conhecer o mais rápido do mundo. É uma prova fantástica, é mágico, é mágico. Estar ali numa semifinal, você bateu ali na porta, né, Vicente? E foi um outro fato curioso, porque assim, na semifinal, só para a final, cada bateria tem 8 atletas, semifinal, duas baterias para ir para a final. Passa 4 e 4, certo? Eu fui 5º na minha bateria, com tempo melhor do que o 4º na outra bateria. Então, ou seja, o cara passou para a final com um tempo menor que o seu. Um tempo, na verdade, maior do que o meu. Sim. Mas não era para ser. Não era aquele momento, né? Eu não Vamos sei se seguir mudou na as frente. regras, essas regras eram erradas. Mas Quase lá, né, Vicente? Sim. Mas, nossa, essa é uma superação, porque realmente o biotipo dos atletas que chegam lá é totalmente diferente do seu. Sim. E você realmente mostrou que quando você quer, de verdade, você batalha e consegue. Eu sempre tive a resiliência muito presente dentro de mim. Então você tem que sempre seguir, batalhar, querer, lutar. Eu tinha uma estratégia assim que quando eu ia correr, eu falava para mim, mas querendo dizer para você, o meu adversário: corra, que se você não correr, você não me pega. Mentalmente eu falava isso. Você falava pra você aqui, né? Tipo, eu tentava fique ligado. me motivar, fique ligado, porque se você não ficar ligado, você não me pega. E às vezes isso funcionava. Olha, pelo jeito funcionava muitas vezes, né? Olha onde você estava, segunda Olimpíada já em Atenas. Agora vamos para a terceira? Terceira Olimpíada 2008 na China. Foi fantástico. Um mundo diferente na China. A gente tinha acabado de ser campeão mundial, terceiro lugar no campeonato mundial em Atenas. E fomos para a China com garra, com força, confiante, né? Sim. Aí fomos 4º. E Olha, a pior colocação do planeta é 4º. Você nem é terceiro, nem é último. O 4º, ele é terrível. Que inventou aquela o 4º, mas tudo bem. expectativa, né? Aí que vem uma outra história boa. Me conta. Após 10 anos, houve todo um escândalo de doping no mundo, que começou pela Rússia. Começou pela Rússia. Então, o Comitê Internacional, ele fez a revisão de todos os exames de doping da última Olimpíada. Por quê? Vou explicar para todos. Hoje eu faço uma final olímpica e eu vou para o exame de doping. Eu faço um xixizinho num pote e esse xixi fica guardado por 2 ciclos olímpicos, no laboratório do COI. Sim. Quando se há alguma dúvida, eles voltam ao tempo e reavaliam aquela urina, que é onde prova se eu estou dopado ou não. Então, quando houve todo esse escândalo de doping da Rússia, o que é que o COI fez? Voltou na Olimpíada anterior, fez todos os retestes e um atleta da Jamaica que
do revezamento foi pego no doping. Então, de quarto, caímos para terceiro, onde recebemos a medalha olímpica. Olha, que maravilha, né? Não, ruim pelo caso Foi de doping, bastante. que não deve ser algo incentivado, porque é como estar aí, ó, passando a perna nos outros que estão se dedicando, sim, né? Não foi legal para ele, Não, né? é. E no meu caso... Mas que bom que foi merecida medalha, terceiro lugar. Essa medalha, ela me trouxe algumas frustrações, sabia? Ah, olha, por quê? Verdade, verdade. Em 2000, frustrações só que financeiras. Em 2000, eu tinha um patrocinador muito forte, que ele tinha um prêmio de 1 milhão por medalha. Olha. Só que a medalha só veio 10 anos depois. Esse clube já não existia mais. Eu entendi a sua frustração. Entendeu? Agora, Vicente do céu, que história é essa? Verdade. Então, assim, Olha o só clube, como na que- época, ele não se Você negou. viu esse doping aí? Esse jamaicano. Ele fez um belo estrago, né, Água? Fez um estrago muito grande. O clube, ele se desfez nesse decorrer do tempo. A empresa que patrocinava mudou de ramo e tal. Então, assim, eles não se negaram a premiar. Só que na Claro. época. Só que o erro foi cometido, foi reconhecido 10 Reavaliado, anos com depois. certeza, é uma Então, outra situação total. Financeiramente, Olha. essa medalha me deu um pouquinho de Eu de- também de ia estar trabalho. muito brava, viu, Vicente? Muito brava mesmo. Eu ia pegar esse jamaicano, eu ia lá falar, olha só, cidadão. Pelo outro lado, eu recebi a medalha de bronze de Pequim. Fomos receber no Museu Olímpico em Lausanne, onde eu pude levar minha família. Ah, que legal. Foi legal, conhecemos todo o museu em Lausanne, então Está aí, ó, registrado na sua história. foi muito bom. Então, 2 medalhas olímpicas, 3, né? 3. 2 originais e uma réplica para simbolizar Com a de toda ouro. certeza. Olha que história é essa sua, Sim. hein? Vicente, e você, com toda essa sua experiência, você está passando para a frente agora. Perfeito. Agora vamos falar da melhor parte. É, O Instituto Vicente Lenilson. Como toda história tem um início, eu não mencionei, para poder mencionar agora, que a minha história, o início dela foi patrocinado por um coveiro. Eu era mecânico de moto, que eu te Sim. falei, e esse coveiro era meu cliente. Olha Quando eu comecei no só. atletismo, ele falou assim, cara, eu vou te ajudar nos seus sonhos. Continua. E eu nunca posso esquecer desse cara, Com senão toda eu nunca certeza. estaria aqui falando com Sim. você como medalhista olímpico. Gente, E tem hoje, esses anjos que aparecem na quando nossa eu vida. parei de competir, em 2011, eu falei, eu preciso devolver para a sociedade o que ela já me deu. Então, usei, modesta parte do nome do medalhista olímpico, e fomos batendo em portas. E encontramos alguns parceiros, creio que eu posso falar deles. Com toda né? certeza, por Que favor. é a Energisa, um parceiro do Instituto Vicente Lenilson. Olha que A legal. Unimed Cuiabá, o Exército Brasileiro, que abriu as portas do 9º Batalhão de Engenharia e do batalhão do 44 Batalhão, para que as nossas crianças pudessem ter a mesma oportunidade que eu tive lá atrás. Com certeza. Então, Energisa, a Unimed, o Exército, a B3, para que muitos não conhecem a B3, a Bolsa de Eu Valores. já ia te perguntar. Ela é parceira do Instituto Vicente Lenilson. Então, assim, são empresas que acreditam que outros Vicente Lenilson Com toda pode surgir. certeza. Porém, com incentivo melhor do que o coveiro dava. Mas podemos chegar ao sucesso também. O Instituto hoje atende, em média de 100 crianças. Nós temos já um polo, nós temos 3 polos, acabamos de inaugurar mais um. O primeiro é dentro do 9º Batalhão de Engenharia, onde o Exército abriu essas portas para a Olha gente. que maravilha. As crianças chegam ali às 3 horas, treinam, se alimentam às 5h15 e vão embora, desde 2014. Atendemos a região do Mata Cavalo, a região de quilombolas, lá Sei. indo para Livramento. Nós Sim. temos um núcleo bacana de criança lá. As criancinhas lá são menores, com a professora Ana. E acabamos de restaurar, junto com a SEDUC e o Liceu Cuiabano, a pista do Liceu Cuiabano. Eu creio que nós temos tempo. Por favor. Às vezes, no sábado à tarde, eu passava ali, eu via que as pessoas jogavam bola no Liceu Cuiabano e os carros dos jogadores estavam estacionados na pista. E eu falei, isso não pode acontecer. Uma pista de atletismo mudou a minha vida, não pode se tornar um estacionamento. Com toda certeza. Busquei caminhos e restauramos toda a pista junto Olha só. com a CECEL, com a SEDUC e o Liceu. E hoje, se você tiver o prazer de conhecer, inauguramos uma pista excelente do Liceu Cuiabano. Olha, eu quero mostrar Que isso. está fantástico, fantástico. O Liceu Cuiabano tem mais de 110 anos
Então aquela é uma estrutura de patrimônio cultural do Estado, não podia não ser aproveitado. Com toda certeza. Restauramos e está aberto ao público, não só para o Instituto. Das 6 da manhã, das 5h30 da manhã às 7h30, a população que queira utilizar ali em volta. Das 8 às 18 horas, as crianças do Instituto Vicente Lenilson e os alunos do Liceu Cuiabano. E das 19 às 21 horas, a população também pode usar a pista ali. Então temos um controle e está fantástico. Hoje, nós temos um carimbo de um dos 10 melhores projetos sociais de descoberta de talentos da Confederação Brasileira de Atletismo. Hoje, conversando com você, a Alessandra Maísa Campos, que é de Livramento, junto com a Maria Aparecida, estão acabando de chegar do Quênia no Campeonato Mundial Sub-20. Olha que legal. Hoje nós temos 15, se não me falta a memória, 13 ou 15 atletas do Instituto que estão entre os 5 melhores do Brasil. Então, ou seja, aquele garoto que perdeu o emprego, foi com patrocínio de um coveiro, criou a sua história, está ajudando junto com a nossa equipe, nossos patrocinadores, a criar a história de outros garotos. Olha só que história maravilhosa essa sua, de verdade, Vicente. Obrigado. Eu fiquei realmente muito feliz Obrigado. de poder aí estar mostrando para toda a população, para todos os nossos telespectadores. Exatamente. Né, que... Agora tem a cereja do bolo. Oh, ainda tem mais. Exatamente. Eu não ficaria em paz se eu fizesse só atletas. Eu tenho que formar pessoas. Então, a cereja do bolo é que todas as crianças que saem do Instituto, eles têm uma graduação gratuita na faculdade da FAIP, onde todos podem treinar e no final na continuidade da sua vida esportiva, pode continuar estudando, pode estudar também na faculdade da FAIP. Gente, que espetacular! Sim. Olha, parabéns mesmo, Vicente. Com certeza Obrigado. Você está causando um impacto em toda a sociedade, transformando a vida de muitos jovens, crianças, adultos, né? Transformando a vida de pessoas. Perfeito. Viu? Parabéns pelo seu agradeço. Trabalho. Parabéns, olha, por todo esse empenho, dedicação e vontade, coragem. Sim. É muita coisa boa reunida, viu? Obrigado. E obrigada por estar compartilhando sua história aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado pelo convite e gostaria de um dia você ir visitar o nosso projeto. Eu vou sim, já vamos você vai sair daqui, a gente já vai estar agendado. Combinado? Combinado. Obrigada, Vicente. Eu que agradeço. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Atenção, pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, já entre em contato com a gente, ou para o nosso canal no YouTube. Essa entrevista já está lá à sua disposição e tem um conteúdo sensacional. Acessem e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.